Boa tarde, estamos aqui mais uma vez com o nosso Chá com Bíblia, nessa quinta-feira, neste fim de tarde, para trazer para você mais uma vez a palavra do Senhor. Eu não sei qual horário que você vai estar assistindo o nosso vídeo, se vai ser pela manhã, se vai ser à tarde, se vai ser à noite. O importante é que a palavra do Senhor vai ser ministrada e vai alcançar o seu coração. E desde já eu já quero te pedir que ative o sininho para que você receba os vídeos assim que eles subirem. E compartilhe o nosso vídeo para alcançar outras almas, outras vidas que precisam ouvir da palavra de Deus. É uma bênção que precisa ser compartilhada. Se inscreva no nosso canal, nos ajude a propagar a palavra do Senhor. E nessa tarde eu quero compartilhar com vocês no livro de Marcos, no capítulo 4, no versículo 35. Marcos 4, verso de número 35 da palavra do Senhor, ao qual traz o tema que Jesus acalma uma tempestade. Louvado seja Deus. Aproveita e dá uma olhada no nosso cenário. Tudo maravilhoso, feito com muito carinho para você. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Louvado seja Deus. A palavra do Senhor já começa dizendo assim: naquele dia, Jesus chega ao final da tarde, cansado. Ele tinha passado o dia ministrando para uma multidão, falando para uma multidão. E chega ao final da tarde, seria natural que Jesus agora, naquele fim de tarde, como é agora um fim de tarde, Jesus dissesse assim: vamos descansar. Jesus reúne os seus discípulos, chama os seus discípulos e os convida a irem para a outra margem. Eles vão pegar o barco, e eu acredito que na mente dos discípulos, eles imaginavam exatamente isso. A gente vai para o outro lado, para nos afastarmos da multidão e descansarmos um pouco. Os discípulos não tiveram nenhum problema em pegar o barco e ir para a outra margem, já que eram todos pescadores e conhecia bem como era aquele ambiente. Segundo as informações, aquilo que a gente estuda e pesquisa, é um local que tem realmente várias tempestades. O mar da Galileia é propenso a tempestade. Os discípulos sabiam disso, mas mesmo assim eles não tiveram nenhum problema em atravessar para o outro lado. Afinal de contas, eles eram pescadores, como eu disse, e conheciam bem as águas do mar da Galileia. E quando eles estão atravessando, se levanta uma tempestade com ondas altíssimas que açoitavam o barco. O barco era açoitado pelo vento que batia no barco. E eles começaram a se preocupar, dar-se a entender que, daquela forma que aconteceu naquele dia,
nunca tinha acontecido na vida dos discípulos, porque eles se assustaram, se atemorizaram. Quando a gente tem costume com algo, como eu disse, eles já eram acostumados com o local, eles já poderiam entender que aquela tempestade ali aconteceria, mas não levaria o seu barco a um naufrágio. Eles já conheciam. Só que eu entendo que aquela tempestade não foi da mesma forma das outras tempestades ao qual os discípulos estavam acostumados. E é nesse momento que eles entram em pânico e em desespero e começam a buscar o Mestre. Jesus está na sua forma totalmente humana. Ele estava tão humano nesse momento que, pelo cansaço que ele sentiu durante o dia, ele tinha adormecido. Alguns pregadores arriscam dizer que Jesus dormiu para testar os discípulos. Eu não penso dessa forma. Eu penso que Jesus realmente, na sua forma humana, ele estava cansado, ele estava exausto do dia que passou. E se deitou e realmente adormeceu, humanamente falando. Mas quando Jesus é despertado e os discípulos começam a indagar se ele não está preocupado com tudo que está acontecendo, com a tempestade que bate no barco, com o barco querendo ir a pique e até acontecer no naufrágio, ele acorda e ele dá ordem à natureza. E a natureza obedece. A natureza vai obedecer à voz do Mestre. E o Senhor me traz nessa tarde exatamente isso. A gente muitas vezes passamos por muitas dificuldades na vida, isso é normal no cotidiano humano a gente viver dificuldades, muitas dificuldades. Dificuldades essas que pode ser uma dificuldade no meio da nossa família, uma perda de um ente querido, uma porta que se fecha, um relacionamento que chega ao fim, um casamento em crise, o financeiro abalado, a saúde mental. Estamos vivendo o tempo da depressão, da ansiedade e de tantas doenças psicossomáticas. E quando isso acontece, a gente começa a observar e o que acontece? Às vezes a gente vem atravessando uma sequência de processos e a cada processo que a gente atravessa, a gente já passa a conhecer. Mas às vezes a gente enfrenta um processo que a gente para diante da situação e aquilo é novo para nós e nos assusta. E a gente começa a se perguntar, aonde está Jesus? Será que ele não me ouve? Será que ele não está vendo o que eu estou passando? Nesse barco, como eu te disse, Jesus ele estava na sua forma totalmente humana. Ele queria dizer para mim e para você que às vezes durante a nossa vida, durante o tempo, durante a nossa caminhada, nós nos cansamos, nós nos afadigamos e às vezes nós nos deitamos e às vezes até dormimos. Mas isso não quer dizer que quando a gente para no meio de uma situação, a gente vai deixar de resolver a situação. Mesmo que Jesus tenha adormecido por um momento como humano, quando ele se levanta totalmente Deus. O que eu quero dizer para você? Que nessa situação que você se encontra hoje, mesmo que você pense, que você ache que Jesus não está te ouvindo, ele está se levantando totalmente Deus no meio da situação. Ele é o mesmo, ele não mudou, ele é eternamente. E quando Jesus se levanta, ele não se levanta apenas para dar um paliativo na situação, mas ele se levanta para resolver a situação. Interessante é que eu entendo que quando essa tempestade se levantou, quando ela se levanta, havia algo sobrenatural no ar. Porque Jesus ele estava atravessando para Decápolis. Do outro lado, havia uma população que não servia ao Senhor. E Jesus estava indo para o outro lado, e do outro lado ele ia se encontrar com alguém. Quem conhece Bíblia sabe que Jesus ia se encontrar com um endemoniado. Quando ele desce do barco do outro lado, ele já vai se encontrar com o endemoniado. Então Jesus ele nunca andou aleatoriamente. Quando ele está indo para outra margem,
ele já está indo resolver uma questão do outro lado. Ele já está indo libertar alguém. O que eu quero dizer para você neste fim de tarde? Que tudo isso que você está passando, que você está enfrentando, nada mais é do que Jesus te conduzindo para resolver uma situação que precisa ser resolvida. Aparentemente você está focado no agora e Jesus já está focado em resolver algo que talvez você já tenha pensado que não tem nem jeito mais. As pessoas que olhavam para aquele endemoniado não acreditavam mais na cura dele, nem na sua libertação, mas Jesus estava vindo em direção a ele para libertar. É quando acontece a tempestade no meio do mar, é quando tudo se levanta e Jesus vai chegar do outro lado. Durante a gravação do Chá com Bíblia, a gente parou, né? Porque começou a chover, né? A mensagem era sobre tempestade, Jesus na tempestade. Então começou a chover realmente. A bispa levou uma queda que quebrou prato, quebrou meio mundo de coisa. Fui entrar ali, ó, pessoal. Aí eu tava vindo com as coisas para tirar da chuva e a cerâmica aqui lisa. Quando eu pisei, eu escorreguei e caí com todas as coisas do chá e quebrou bastante coisa aqui. E meu filho se apavorou porque eu fiquei literalmente no meio dos cacos, né? Mas eu quero aproveitar e já concluir para você aqui mesmo onde eu estou. Não importa o local nem o cenário. O que importa é a palavra de Deus ser ministrada para você. E eu estava concluindo exatamente que Jesus chegaria do outro lado. E ele está chegando aí aonde você está. A queda que eu levei não importa, a chuva que veio não importa. Nada vai nos impedir de dizer para você que o Senhor, o mesmo Senhor que acalmou aquela tempestade, está entrando no seu lar agora. Está acalmando o vento que está aí. Está acalmando, ele está colocando a mão e ele está dando ordem a essa situação. Que basta até aqui, daqui você não passa mais. É um basta de Deus. Se você está precisando receber essa palavra nessa tarde, receba em nome de Jesus. O basta de Deus vai chegar na vida de alguém. Deus está chegando com libertação na vida de alguém. Talvez você pare e analise como é que estava aquele homem do outro lado da margem. Aquele homem que a palavra do Senhor diz que ele andava pelos sepulcros, que ele comia restos mortais. Ninguém mais acreditava na libertação daquele homem. Mas Jesus vinha atravessando no meio de uma tempestade, dando ordem à tempestade que se acalmasse, dando ordem ao mar que obedecesse, para alcançar aquela alma. Não é diferente de hoje. A queda que eu levei, a chuva que caiu, nada mais é Deus entrando na casa de alguém e libertando alguém das cadeias que o prendem. Então, nesta tarde, receba cura, receba restauração, receba libertação da parte do Senhor. Ele está entrando aí agora, meu querido. Ele está entrando aí agora, minha querida. E está libertando você. Receba a libertação na sua família, no seu casamento. Eu não sei onde é a sua necessidade, mas Jesus sabe. Ele sabe. Toda depressão cai por terra agora em nome de Jesus. Toda ansiedade, toda síndrome do pânico, toda mentira satânica que o diabo lançou sobre a vida de alguém da sua família, dizendo que ele não vai conseguir, que ele não vai ser nada, que ela não vai conseguir, que ela não vai ser nada. Eu anulo agora em nome de Jesus. E eu digo assim: o Senhor que atravessou a tempestade, que acalmou o mar, que mudou a vida daquele gadareno, neste fim de tarde, hoje, trabalha ao seu favor. Receba em nome de Jesus. Até o nosso próximo Chá com Bíblia, com tempestade ou sem tempestade, glória a Deus. Vamos pregar a palavra do Senhor. Receba um abraço do Espírito Santo na sua alma e o carinho dessa humilde bispa. Beijo no seu coração.